Toda criança ela tem o direito de ter um planejamento terapêutico individualizado para a sua dificuldade em específico. Por quê? Por mais que eu tenha relatado que uma das principais características do TEA seja a dificuldade na comunicação e na fala, toda dificuldade ela é única. O excesso de terapias ele pode ser tão maléfico quanto a ausência. O excesso de estímulo ele é tão maléfico quanto a ausência de estímulo. A pessoa realiza terapia, está seguindo as orientações, a equipe está fazendo todo o processo, mas quando ela chega num outro ambiente, ela é manejada de uma forma diferente, né, que não tem uma estrutura de sessão. Então, a recomendação que a gente sempre sinaliza é que pais conheçam as práticas baseadas em evidência, né? Tem um manual que ele é traduzido para o português e traz de forma muito didática, né, que é um manual de práticas baseadas em evidência para crianças, jovens e adultos com TEA. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do Fantástico Mundo, um projeto idealizado e direcionado às pessoas dentro do espectro autista, aos seus familiares, aos seus médicos, aos profissionais de saúde, a quem apoia, quem educa, que está junto todos os dias. Então, fica aqui com a gente porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, as terapias especiais. O que são as terapias especiais? Quais as diferenças das convencionais? Né? Será que existe ali um conflito entre as terapias? Tudo isso a gente vai conversar hoje com essas profissionais aqui que eu vou ler para não ter erro nenhum. A gente conversa com Clara Guedes, que é neuropsicóloga e mexe em análise do comportamento aplicado, a ABA, que é uma terapia especial importante. Ingrid Oliveira, fonoaudióloga com formação em Prompt, PECS e apraxia da fala. E Elna Costa, que é terapeuta ocupacional especializada em neuroreabilitação e psicomotricidade. A princípio, nomes assim pode até dar um certo, né? A gente fica, meu Deus, é tanta coisa. Mas é uma equipe que trabalha junta exatamente para trazer essas terapias, para trazer o melhor tratamento, o melhor acompanhamento, melhor evolução desses pacientes, não é mesmo? Isso mesmo. Me diga aí, o que se falar de terapias, né? Quando a gente fala de terapias, assim, em princípio, a gente pode dizer assim, meu Deus, que mundo é esse? Né? Mas como elas trabalham, né? Como elas chegam aí para esse universo, para essas crianças, para esses adolescentes que estão dentro do espectro autista? Para entender as terapias especiais, a gente diferencia das convencionais como uma terapia especializada com métodos e técnicas diferentes. Então, nós temos terapias especiais que precisam de certificações específicas, certificações internacionais, que demandam um tempo de sessão menor e têm suas características específicas. Então, as terapias especiais, elas chegam com esse objetivo de fornecer uma assistência personalizada e individualizada para aquela pessoa que precisa ser assistida. Certo, mas aí eu tenho, por exemplo, filho que foi diagnosticado dentro do espectro autista, né? Toda e qualquer terapia especial está indicada para ele? Não, vai depender muito de uma avaliação individualizada. Então, existem diversas terapias especiais. Vamos pontuar aqui algumas para a gente trazer aqui para... Por exemplo, nós temos o modelo Denver de intervenção precoce, que é uma terapia especial que existe uma idade para ser realizada. Então, o modelo Denver ele vai trabalhar com crianças de ali até no máximo 5 aninhos de idade, segundo o manual do modelo Denver. E também existe o PECS, o Prompt, a integração sensorial de ARES, que elas estão dentro desse conjunto de terapias especiais que trabalham com base científica. É um outro ponto que nós prezamos muito enquanto profissionais, de trabalhar com práticas baseadas em evidência, ou seja, práticas que funcionam. Você falou aí a respeito de outras terapias. Por exemplo, a Ingrid, ela é especializada aqui, vou ler para não errar, Prompt e PECS, Isso. Né? Denver e ABA a gente escuta com muita frequência, né? Em rodas de amigos que tenham filhos dentro do espectro, mas nunca havia escutado esses dois termos. Explica para a gente um pouquinho a respeito disso. No transtorno do espectro autista, nós temos uma das principais características a dificuldade na comunicação e na fala. E como a Clara relatou, existem métodos que têm evidências científicas mais robustas que garantem a eficácia nesse atendimento. Então, o Prompt ele vem
para intervir em dificuldades motoras de fala, ou seja, crianças que têm essa dificuldade de coordenar os movimentos para que a fala ela aconteça, porque, resumidamente, a fala nada mais é do que a nossa voz articulada. Quando ela sai da nossa boca, que ela não é articulada pelos órgãos fonoarticulatórios, que é língua, lábio, bochecha, ela é apenas uma voz. Então, o prompt ele vem como um diferencial, auxiliando essa criança a executar os movimentos. Um treinamento. Exatamente. Mesmo. O profissional, ele intervém de forma ativa nessa dificuldade, ou seja, se a criança tem dificuldade em movimentar os lábios, o profissional ele vai fazer o movimento necessário com as suas mãos nos lábios da criança para que ela execute o movimento adequado. E no PECS, para dificuldades na comunicação. Qual é a diferença de fala para comunicação? A fala é um meio de comunicação, mas nós não se comunicamos só através da fala. Se eu fizer uma expressão facial aqui para você, você vai estar entendendo o que eu estou relatando, né? O que eu estou querendo dizer com a minha expressão facial. Nós estamos num trânsito, a gente vê o sinal verde, a gente sabe que pode seguir, não tem lá uma placa dizendo siga. Então, independente da oralidade e a comunicação, mesmo. Né? Então, o PECS é um sistema de comunicação alternativa e aumentativa, que quando é alternativa, é quando a criança ela não consegue se comunicar de forma verbal, falando, então ela entra como um método de... O PECS ele entra como um método de alternativa para que essa comunicação aconteça de uma forma mais eficaz. E ela pode ser aumentativa porque muitas crianças com TEA também, elas às vezes falam, mas não se comunicam. Então, por mais que exista a fala, mas existe a dificuldade na comunicação. Às vezes o vocabulário é restrito, às vezes não consegue formar uma frase. Então, amplia essa comunicação como um todo. E, atualmente, existem vários métodos, várias abordagens que facilitam também esse processo, mas esses dois em específicos, eles são baseados em evidências e a gente vê estudos robustos de análise quantitativas, qualitativas, que garantem a eficácia. Você falou aí com relação à comunicação não verbal, né? E eu acho que a terapia ocupacional também entra muito nisso, né? Pode entrar, porque dentro das atividades do dia a dia é importante que a criança ela saiba se comunicar e saiba realizar suas atividades do dia a dia e demonstrar sua prontidão no momento que ela deseja e que ela está disponível para realizar essas atividades. E aí, dentro das ocupações, né, a gente precisa bastante valorizar a comunicação dessa criança. Então, por isso que é muito importante fazer esse atendimento e essa intervenção de forma multidisciplinar e de forma com que os profissionais, eles conversem, eles dialoguem, eles saibam que um está trabalhando para poder dar continuidade e fazer a generalização, que é muito falada no ABA, né? Mas essa generalização, ela precisa ocorrer em todos os ambientes e com todos os objetivos que estão sendo trabalhados. Outro ponto também que é muito importante é com relação a essa generalização ocorrer tanto em casa como na escola. Então, os pais, eles precisam ter ciência de quais objetivos estão sendo trabalhados em todas as terapias, ter os planos terapêuticos. Até para estimular da forma certa, né? Exatamente. Até para poder, muitas vezes, a gente tem objetivos em comum, principalmente quando a criança ela é muito pequenininha, porque ela precisa desenvolver pré-requisitos para participar das suas ocupações, né? Das suas atividades, enfim. E aí, para isso, é necessário que os objetivos eles sejam incomuns, né, como eu falei, e os profissionais eles precisam conversar para que esses objetivos eles sejam trabalhados de forma sistematizada, que seja feito o ensino de forma, como é que eu posso falar? De uma forma igual, né? Para que facilite... Que o avanço seja, né, igual para todas as frentes. Né? Isso é mais fácil quando se trabalha, por exemplo, num centro, como a Unimed já faz aqui, mas você trouxe um ponto importante, que é assim, pais e até mesmo para os profissionais, educadores, né, de estarem também a par do que está sendo feito, Exatamente. Né? Até porque aquela criança, ela vai desenvolver as ocupações dela em vários âmbitos, em vários ambientes. Ela vai desenvolver as ocupações em casa, as ocupações na escola. E a terapia é só um ponto de suporte, é o apoio. Então, realmente, todos esses profissionais e todas essas pessoas que convivem
eles precisam estar preparados para estar estimulando essa criança da melhor maneira, da forma com que ela aprende, né? Para contribuir com tudo que está sendo feito. Exatamente. Senão aí vai ter um retrabalho para todos. O objetivo do terapeuta é ver a criança se desenvolver para o mundo, né? Não adianta ela ter aquela habilidade só dentro da sala do consultório. Então, nossa realização profissional é ver a criança generalizando aquilo, seja em casa, seja na escola, seja num parque, seja num restaurante. Então, os pais precisam estar alinhados com a conduta do terapeuta, saber quais são os objetivos que estão sendo trabalhados, como os pais podem dar continuidade em casa, como eles podem manejar um comportamento quando acontecer em um contexto que não é um contexto clínico. Então, quando a família está de mão dada com a equipe, com a escola, tudo flui de uma forma mais eficaz e a criança só tem a evoluir e a crescer, né? Achei perfeita a fala de vocês e é exatamente isso. Eu costumo sinalizar que o objetivo do terapeuta é deixar de ser necessário, porque quanto menos necessário nós formos, significa que nós estamos desenvolvendo um bom trabalho. Que está dando certo. Que está dando certo. E, de fato, existe o processo da generalização. Achei mais pertinente ainda a fala, no que se fala, ao processo da participação dos pais na terapia, né? Vejam bem a situação. Uma mãe me procurou esses dias e tinha pontuado que o filho realiza intervenção em aba e ela é uma mãe muito engajada e estava buscando formação, realizou um curso para entender como funciona e buscar generalizar melhor esses comportamentos dentro de casa. O que aconteceu? A terapeuta ficou chateada, né, e disse que isso não era possível. Aí, naquele momento, foi feita a orientação. Olha, isso é super importante, a participação dos pais é fundamental. Inclusive, dentro da intervenção, existe uma modalidade de treino que os pais participam, que é uma prática baseada em evidências, que é o BST, a gente chama de Behavior Skill Training. E os pais, eles precisam entender como fazer isso. Se está realizando a terapia ocupacional, estamos com os objetivos alinhados, a gente vai ensinar aquela criança a pedir água. Ela não sabe se comunicar. Ela vai pedir água ali na clínica e ela precisa generalizar esse objetivo no ambiente domiciliar. Tornar padrão, né? Exatamente. Porque, veja bem, se ela está realizando a terapia aqui, está fazendo o acompanhamento conosco, saiu daqui, ela foi para um outro lugar, que ensina de forma totalmente diferente, sem um plano individualizado, desestruturado, e ensina a pedir água de uma outra forma, já descontinuou o processo. Perdida, né? Exatamente. E dificulta o processo de aprendizagem, né? Pessoas ensinando de formas diferentes. Então, imagina como é que fica a cabeça desse aprendiz, né? Exatamente. Aí você já falou aí com relação às terapias especiais, a diferenciação, né, das convencionais é feita de toda forma, toda individualizada, mas quando se tem os conflitos entre terapias, eu já escutei muito isso em roda de conversa de mãe, terapias conflitantes. Como é que você se explica? É um tema delicado porque vamos falar em terapias personalizadas. Nós temos ali um indivíduo que está precisando realizar uma terapia. E esse indivíduo tem um nível de suporte, na verdade, tem um espectro que é muito amplo. Então, a gente tem que pensar em uma intervenção personalizada de acordo com o que aquela pessoa precisa. Mas, se não é realizada uma avaliação, a pessoa é inserida em uma terapia que não existe pré-requisito para ser realizada, vai ser difícil para ela. É possível que ela não evolua naquela terapia. Então, eu entendo, né, talvez da forma que tenha sido colocado, o conflito com a ausência de pré-requisito para a realização de tal prática. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma prática baseada em evidência e é indicada para pessoas com transtorno do espectro autista. Contudo, existe um pré-requisito que é importante. É ter o nível cognitivo preservado para entender o modelo cognitivo, as complexidades da técnica. A terapia cognitivo-comportamental, a gente vai estar fazendo o que chamam os deveres de casa, a gente vai estar avaliando nosso pensamento, nossa emoção, nosso sentimento, para reformular. Então, existe toda uma complexidade por trás. Esse é um exemplo. Aí, outro exemplo também de terapias que podem causar uma confusão e, nesse caso, a não recomendação. Nós estamos trabalhando com uma prática estruturada, uma prática baseada em evidência, personalizada para aquela pessoa que trabalha com os princípios de reforçamento, como análise do comportamento aplicada. Aí, essa pessoa faz psicoterapia em um outro lugar, com uma abordagem, por exemplo, psicanalítica, que é totalmente diferente, né, da análise do comportamento aplicada. Então, a pessoa realiza a terapia, está seguindo as orientações, a equipe está fazendo todo o processo, mas quando ela chega num outro ambiente, ela
manejada de uma forma diferente, né, que não tem uma estrutura de sessão. Então, a recomendação que a gente sempre sinaliza é que pais conheçam as práticas baseadas em evidência, né? Tem um manual que ele é traduzido para o português e traz de forma muito didática, né? Que é o Manual de Práticas Baseadas em Evidência para Crianças, Jovens e Adultos com TEA. Né? Acessível, ele traz a descrição dessas práticas, do que realmente funciona para as pessoas. E eu acredito que mesmo que a gente falou há pouco tempo aí que era importante a conversa entre os profissionais. Né? Eu acho que se há uma conversa, ele vai saber que a prática que está sendo desenvolvida em tal clínica por tal profissional vai, de uma forma, e aí sim, conflitar com o que está sendo feito em um outro determinado local ou profissional. E aí a conversa, mais uma vez, se mostra tão importante para que não haja esse conflito. Não é isso? Outro ponto que eu acho importante também é com relação ao excesso de estímulos, e aí eu vou puxar para a parte de excesso de estímulos motores. Algumas vezes acontece de gente ver crianças que têm recomendação de fazer 1, 2, 3 tipos de terapias, de abordagens motoras, e muitas vezes abordagens motoras intensivas. E a gente entende, a gente sabe, existem muitos estudos falando sobre a importância do sono, a importância do descanso, para poder esse músculo, enfim, essa mente responder e evoluir. Porque se eu oferto estímulos em excesso, o meu corpo ele não vai nem muito... Vai fadigar e muitas vezes não vai nem absorver aquele tanto de informação, seja ela motora, seja ela cognitiva, enfim, que eu estou recebendo, né? Então, é muito importante estar atento também a essas questões de excessos de terapias e muitas vezes de estímulos, na verdade, que eles meio que ou reforçam o mesmo estímulo, a mesma habilidade que você está querendo trabalhar, ou muitas vezes acabam... tentando trabalhar habilidades de formas diferentes, que foi o que a gente já falou, né? Pode acabar atrapalhando no processo de aprendizagem. Você trouxe agora um ponto importante que eu ia, inclusive, questionar a todas vocês, né? Cada um aí em sua área, é exatamente esse excesso de estímulo, né? Porque a gente está tratando, óbvio, da pessoa com espectro autista. Mas quando a gente fala também, e a gente vê num número maior, né? Quando a gente vai conversar no dia a dia com os amigos, família, a gente vê muita criança. E muitas vezes essa criança não está sendo criança, porque ela não tem mais tempo, né? Faz tal terapia 3 vezes por semana, aí vai para um outro especialista mais 2 vezes por semana, e ela tem a escola, e muitas vezes tem o esporte, e acaba que não consegue ser criança no dia a dia. E isso também, acredito eu, aqui eu sou leiga, mas acredito que vai atrapalhar também. Isso é um ponto muito importante, eu acho que urgente de se refletir. Porque, como eu falei, o excesso de terapias ele pode ser tão maléfico quanto a ausência. O excesso de estímulo ele é tão maléfico quanto a ausência de estímulo. Ou a privação, né? Então, isso é uma coisa urgente de se refletir, porque quando eu pego uma criança que ela precisa de intervenção comportamental, intervenção motora, intervenção fonoaudiológica, intervenção em terapia ocupacional, então, eu tenho uma criança que ela está sobrecarregada, e se a gente fosse perceber nas nossas rotinas, quando a gente trabalha 8 horas, sei lá, por dia, 12 horas, nós estamos exaustos. O que é que a gente quer fazer? A gente não quer mais fazer nada. Então, é urgente pensar sobre a rotina dessas crianças e perceber o quão importante é brincar, o quão importante você não fazer nada, você descansar. E tudo isso eu acredito que a gente, como terapeuta, também precisa... incluir, talvez, esses objetivos dos nossos planos terapêuticos e sensibilizar essas famílias a respeito disso. Porque muitas vezes a família, na verdade, ela está querendo ali como uma saída, né? O melhor, né? Exato, que é óbvio, todo pai, toda mãe quer dar o melhor para o seu filho. Ele disse assim, não, eu quero que ela faça tal terapia. Eu sou porque essa terapia aqui... enfim, especial ou convencional, é muito bom e meu filho tem que fazer, e aí acaba saturando aquela criança, né? E é uma preocupação com relação a isso, exatamente pelo que você disse,
de realmente dar o tempo da criança ser criança. E tem muito a ver também com a qualidade desse estímulo. Exato. Porque o que eu tenho observado, a gente veio de um movimento, né, as práticas baseadas em evidências vieram, mas muitas pessoas focaram muito no resultado em si, na sistematização em si, que de fato é importante, mas a gente tem que lembrar que, sobretudo, tem uma pessoa ali por trás. Sim. Né? De fato, a gente aprende... quanto mais a gente repete os estímulos, nosso cérebro faz mais conexões neuronais. Contudo, a gente tem que lembrar do objetivo da terapia. Terapia, o próprio nome diz, tem que ser terapêutico, tem que ser reforçador. Aquela pessoa tem que querer estar lá. Aí vou trazer até para um item importante, né, da análise do comportamento aplicada, que a gente tem falado muito sobre a 8ª dimensão, que é a compaixão. Né? Então, a gente se colocar no lugar daquela pessoa, a gente identificar os sinais de assentimento daquela pessoa. Será que essa terapia está interessante para o meu aprendiz? Será que ele está sentindo que eu realize esse programa de ensino com ele nesse momento? Aí entra também um outro movimento da análise do comportamento aplicada, que é o que a gente chama de deixar aquele aprendiz em HRE, que é relaxado, engajado e motivado. Então, eu percebo muito que, focado justamente nesse processo da sistematização contínua, talvez do registro contínuo, que é importante, e as práticas baseadas em evidências precisam das avaliações da reavaliação, talvez essa essência do brincar na terapia, do identificar o assentimento da criança, de trazer ela para perto, de ter compaixão com aquela pessoa que está ali com a gente, tenha deixado um pouquinho algumas terapias um pouco mais aversivas. Mas tem esse objetivo. Para ser terapia, tem que ser terapêutico, e aquela pessoa tem que gostar de estar ali. Claro. Né? E ainda mais terapia especial, que geralmente tem uma frequência maior. Então, como é que eu vou levar Bernardinho 3 vezes na semana lá para ver estar Ingrid, com aquela mesma né? pessoa. Fazendo o mesmo estímulo. Então, Ingrid tem que ser legal, Ingrid tem que ser reforçadora. Não à toa, muitas vezes, as crianças, né, ficam na expectativa daquele dia chegar, né, de estar com tia Ingrid, né, e porque eles vão, de fato, eles criam um vínculo, antes de tudo, né? Você falava aí com relação a quanto mais eles evoluem, menos os profissionais vão sendo vitais na vida deles, né? E aí também há uma quebra, né? Há uma dor também ali, quando vai quebrar, tanto para a criança que está ali, quanto para o profissional, porque eu não vejo como não se envolver numa situação dessa, né? Porque você vê evoluindo, é quase um filho que está ali na sua frente, né? E aí eu já parto para uma situação, trazendo o que você falou há pouco, com relação a não ser mais tão necessária a vida. Então, isso quer dizer que as terapias têm alta. Sim. Não é isso? Esse é o objetivo principal, né? Pegando o gancho do que Elna e Clara trouxeram aqui, na fonoaudiologia, nosso objetivo principal é trazer autonomia através da comunicação para essa criança quando existe essa dificuldade de comunicação como queixa principal. E como atualmente são comercializados muitos métodos de intervenção que acabam que os pais, por não conhecerem como se dão essas abordagens, acham que o máximo de abordagens possíveis vão beneficiar a evolução dessa criança. Mas, na verdade, por mais que o objetivo seja o mesmo, deve-se ter uma coerência na escolha dessas abordagens. Então, digamos que 2 abordagens para comunicação alternativa e aumentativa. O objetivo é o mesmo, promover a comunicação, mas será que a aplicação está sendo da mesma forma? Será que aplicações diferentes, ensinos diferentes não vai mais confundir a cabecinha da criança do que beneficiar ele até essa comunicação? E é necessário ter muito cuidado em relação a isso. Não só o terapeuta que vai acompanhar essa criança, mas também os pais, porque como a gente já relatou aqui, a terapia tem que ser algo prazerosa, então tem que ser algo bem prazeroso. Então, quando a criança está sobrecarregada de estímulos, que por mais que o nosso desejo seja que ela se desenvolva, ela vai ter aversão à terapia. Então, imagine ela sendo bombardeada de demandas e a gente querendo que ela evolua, só que a cabeça dela está ali cansada a mil, já, processando
como é que ela vai executar isso? Então, os pais, eles devem se atentar ao planejamento terapêutico dessas crianças, e é outra coisa muito importante a ser discutida, né? A importância do planejamento terapêutico. Então, toda criança, ela tem o direito de ter um planejamento terapêutico individualizado para a sua dificuldade em específico. Por quê? Por mais que eu tenha relatado que uma das principais características do TEA seja a dificuldade na comunicação e na fala, toda dificuldade ela é única. Então, a forma que eu Não vou vem dentro de tratar uma José, caixinha, né? exatamente, a forma que eu vou tratar José, por mais que ele também tenha ele tem uma dificuldade de fala que nem Maria tem, a intervenção é diferente, os brinquedos, os recursos são diferentes, porque cada criança tem sua individualidade, tem sua particularidade na queixa que ela apresenta. Então, não tem como a gente ter uma alta, a gente ter ali um prognóstico de evolução quando a gente não planeja bem essa intervenção. Então, as meninas, elas podem até relatar também como é importante os pais cobrarem também dos profissionais, né? Eu acho que, além do plano terapêutico, é importante terem avaliações, reavaliações periódicas, né? Terem registros dessas evoluções, sejam eles qualitativos, quantitativos, em todas as intervenções. Isso é uma coisa muito raiz no ABA, mas isso é uma coisa que é necessária em todas as intervenções. Como é que eu vou mensurar como o meu paciente está evoluindo se eu não tenho um registro que me diga isso, né? Era isso que eu ia perguntar, assim, como é medido, né? Como esse resultado é medido? Porque é algo muito incipiente, assim, você não tem uma régua que diga até, aliás, pode até ter, eu não sei, né? Mas, assim, como é que é medido isso, né? A gente tá com foco na alta, né? Agora eu já sei que o foco ali é a alta, né? E aí depende de cada objetivo. Se comunicar, no caso ali da fonoaudióloga, mas como isso é medido, até para a gente ter um parâmetro de o pai entender e dizer assim, eu acho que trabalhando mais assim, desse jeito, a gente vai chegar ali, né? A partir do que é medido, do que é avaliado, eu acredito que junto com os profissionais, já pode até saber assim, de que forma pode estimular mais, né? Ou pode estimular menos para que ele chegue àquilo ali. Como é que é feita essa medição, essa avaliação? Eu queria falar dentro da terapia ocupacional, porque eu acho urgente falar sobre isso. Dentro da terapia ocupacional, nós trabalhamos as ocupações. Então, acho que isso é urgente também deixar claro para os pais. A gente, apesar de, na terapia especial, a gente usar o método de integração sensorial, o nosso fim não é modular sensorialmente o paciente, ou uma criança, enfim. O nosso objetivo é que essa criança esteja com um bom alerta, com uma boa atenção para poder desempenhar as suas ocupações. Então, é necessário que se tenham objetivos com foco em ocupações. Então, eu não vou só balançar a minha criança, enfim, meu paciente, ou ofertar estímulos. Eu preciso ter objetivos claros e preciso saber como fazer a mensuração desses objetivos. E aí, dentro da terapia ocupacional, a gente pode estar fazendo esse acompanhamento justamente através de reavaliações, através do registro em prontuário, né? Muitas vezes pode fazer um registro um pouco mais estruturado para a gente poder mensurar essas habilidades de uma forma mais quantitativa, mas é muito importante que esteja claro para os pais que a gente, na terapia ocupacional, nós trabalhamos com ocupações. Então, a integração sensorial é um método que a gente está usando como mediador para chegar ao meu objetivo fim. Quando a gente fala de estereotipia no autismo, do autista, a gente tem muito essa preocupação, assim, os pais têm muita preocupação quando ele tem aquelas estereotipias, que as pessoas começam a olhar de uma forma diferente e deixar que ele seja quem ele de fato é uma forma de inclusão também, Sim, né? com certeza. E muitas vezes a estereotipia ela é necessária para que a pessoa, sei lá, melhore sua atenção, consiga Fique mais calma, né? consiga ficar mais tranquila, consiga participar de uma forma mais funcional nas atividades que ela precisa. Por isso que a gente tem que avaliar se realmente é algo que vai atrapalhar, que vai influenciar negativamente nessas atividades, nessa funcionalidade. Senão, não faz sentido a gente podar isso.
É algo que a pessoa necessita fazer para que ela fique melhor, mais organizada e mais disponível para aprender e para realizar suas atividades. Então, olha, a gente tem papo aqui para conversar mais uns 3 programas. Infelizmente, a gente já vai ter que finalizar, mas não sem antes perguntar a vocês e pedir para deixar essa mensagem especial sobre a importância de se investir, dos pais, dos responsáveis, investir em terapias especiais e na busca também por tratamentos adequados e eficazes. A gente falou aqui com relação ao excesso de estímulo, a forma que essa terapia é individualizada. Então, assim, qual a importância disso tudo? E aí eu queria que vocês falassem. Vamos lá, a importância disso tudo é que os pais, eles saibam escolher os profissionais que vão acompanhar essa criança, busquem saber quais são as especializações, se apresentam estudos direcionados para aquela queixa da criança, busquem orientações também, porque independente de ser uma abordagem, muitas vezes ela pode não ser benéfica para aquela criança, para aquela dificuldade. Então, a abordagem ela pode ter muita evidência científica, mas pode existir alguma outra abordagem que também tenha essa evidência científica que seja mais benéfica para ela. Então, não é uma receita de bolo, existem parâmetros que a gente tem que botar na balança e os pais, eles precisam compreender, não a nível técnico, é importante também os profissionais, eles estarem relatando aos pais a nível técnico o que é trabalhado, mas eles também observarem evoluções. Então, conversar com alguém, por mais que existam hoje, muitos meios de comunicação que os pais conseguem identificar qual é a qualificação profissional de algum profissional, não existe um melhor indicador do que o boca a boca, né? Então, conhecer uma criança que teve um atendimento adequado, que já passou muito tempo em uma clínica e não teve um desenvolvimento e foi para outra clínica e sentiu um acolhimento maior, porque às vezes só o acolhimento, só aquela proximidade que a clínica traz já é um diferencial, inclusive. O trabalho aí multidisciplinar também é muito importante, né, nessa verificação. E falando em formação, aqui lembrar que a turma do Núcleo de Terapias, né, desenvolveu uma cartilha super especial com as informações aí para quem está dentro do espectro do autismo, né, e está disponível no site da Unimed. Está aqui o link, vai lá, baixa o PDF, porque a informação, como eu disse, é vacina, né, e aí repassa para quem você conhece, amigos, familiares, enfim. Quanto mais informação, tenha certeza de que seu filho vai ter uma evolução muito maior, seu filho, seu sobrinho, seu neto, né, o seu aluno, enfim. É bom estar todo mundo junto. Queria agradecer a todas vocês, Elna, Ingrid e Clara, por estar aqui com a gente, dividindo todo esse conhecimento, né? Eu costumo dizer que conhecimento é vacina. Né? Se você tem aquela vacina ali, você vai estar disposto, vai ter como enfrentar tudo aquilo. Então, a gente vai trazendo aqui no nosso programa, a gente vai sempre trazer aqui esses conhecimentos para que você possa, de fato, né, viver, né, e poder contribuir, que é o mais importante. Tá aqui agora os microfones para as despedidas de vocês também, aqui do Fantástico Mundo. Muito obrigada pela oportunidade de trazer temas tão importantes para essas crianças, esses adolescentes, esses adultos, porque é muito importante que isso seja discutido, porque a criança de hoje é um adulto de amanhã. Então, quando as práticas elas são baseadas em evidências, quando a família ela está presente no processo terapêutico, ela entende como é que funciona, ela tem o planejamento, ela sabe quais são os objetivos, a criança só tem a evoluir para ser um adulto independente, comunicativo, com autonomia, e esse é o objetivo também de nós terapeutas, né? Proporcionar tudo isso para que tenham o mínimo de suporte possível sem entregar posteriormente. ao mundo, né? Com o mínimo de suporte. Inclusive, a Unimed Natal está tendo um diferencial de ter uma equipe multidisciplinar no setor de terapias especiais, compostas por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, médico, fisioterapeuta, que são profissionais especialistas que vão realizar avaliações periódicas desses beneficiários para que possam ser mensurados essa evolução, para que possa
para que essa evolução seja mensurada. Então, esses profissionais eles vão identificar se a criança está evoluindo, se a intervenção está sendo adequada para a dificuldade dela individual. Então, essa avaliação é um dever do profissional assistente, mas a Unimed Natal como preocupação, como sinônimo de acolhimento também, de querer essa evolução dos beneficiários, está com esse projeto que já está colhendo muitos resultados positivos. Tá aí, tá dado o recado, então queria agradecer mais uma vez a todos vocês aqui e lembrar que o próximo episódio já vai estar no ar, mas você pode compartilhar deixe comentário, o que é que você precisa, o que é que você quer ver no próximo programa. Deixa aqui pra gente nos comentários, compartilha aí com família, com amigos, com quem está dentro do espectro autista, para que essa informação chegue a eles também. Até a próxima!